Você já foi chamado diante de uma autoridade sem saber o motivo? E aí você foi com muito medo, talvez até tremendo. E quando chegou lá, ouviu não temas, não tenha medo. E você descobriu que não era nenhuma punição ou repreensão, mas sim um prêmio. Qual foi a sensação? O Não Temas que nós vamos estudar hoje trata de um caso semelhante. Um não temas que apresentou a graça e transformou a vida. Ele nos é relatado no livro de 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9, diz assim: Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete? Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. A história que nos é contada neste livro, neste capítulo, remete ao primeiro livro de Samuel. Na época do primeiro livro, ou que o primeiro livro narra, Saul era o rei. Mas sua dinastia já tinha os dias contados. Por ter desobedecido a Deus, por ter temido mais aos homens do que a Deus, Deus lhe tirou o reino e passou o reino a Davi. Saul tinha um filho chamado Jonatas. E Jonatas entendeu claramente
que ele não seria o rei, apesar de ser filho de Saul, e sim Davi seria o rei. Jonatas, entendendo isso e aceitando isso como algo vindo da parte de Deus, fez uma aliança com Davi. Ele reconheceu que Davi seria o rei, substituindo o pai de Jonatas, substituindo Saul. Então ele pediu que Davi jurasse que cuidaria dos seus descendentes quando fosse rei. Após isso, numa batalha, tanto Saul como Jonatas morreram numa guerra contra os filisteus. Quase toda a descendência, todos os filhos e descendentes de Saul foram mortos nesta guerra. Mas Mefibosete, que era ainda pequeno, ainda uma criança de colo, filho de Jonatas, foi salvo por sua babá, por sua ama. Só que no desespero de correr para salvar Mefibosete, a menina, a babá, deixou que ele caísse no chão. E aí ele ficou aleijado de ambos os pés. E Mefibosete foi levado para uma cidade distante, do outro lado do Jordão. E lá ficou com medo tanto dos filisteus como do novo rei Davi, que havia assumido o trono. Mefibosete não sabia da aliança que seu pai, Jonatas, tinha feito com Davi e do juramento e da promessa de Davi de cuidar dos descendentes de Jonatas. Nesse processo, Davi assumiu o reino depois que Saul faleceu. E o outro filho de Saul acabou sendo traído e morto pelo seu general. Davi, então, se tornou o rei de todo Israel. Depois que Davi estabeleceu o reino, depois que ele acalmou as fronteiras, depois que ele guerreou contra os filisteus e os venceu, Davi perguntou: será que não existe alguém da casa de Saul, descendente de Jonatas, para que eu use de bondade para com ele? A palavra que em minha versão é traduzida como bondade refere-se à palavra graça, que tem a ideia de um amor que se dispõe a servir, cumprindo um compromisso, mesmo que o outro não mereça. O que nos é contado aqui nesse capítulo 9 de 2 Samuel é uma história de graça. A graça se manifestando. A graça se manifesta sem levar em conta os méritos da pessoa agraciada. Davi sabia que tinha feito uma aliança, um juramento com seu amigo Jonatas. Jonatas já tinha morrido, mas a promessa e o juramento permaneciam. Esta aliança nos é contada lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 20, os versos 12 a 17 e 42, quando Davi jura a Jonatas que, depois de assumir o reino, ele vai sim fazer bem, agir com graça, com bondade para com os descendentes de Jonatas. Davi, então, agora busca saber: será que há algum descendente? E havia. Alguém chega e diz para Davi: tem um servo de Saul, de nome Ziba. Este servo deve ter alguma informação. Então Davi manda chamar Ziba, o servo, e quando ele pergunta, Ziba responde: tem sim, meu senhor, meu rei. Tem um filho de Jonatas chamado Mefibosete. Ele é aleijado de ambos os pés. Ele mora lá em Lodebar, lá no deserto, do outro lado do Jordão, numa cidade distante. É hóspede de alguém,
Vive como estranho, como estrangeiro, numa casa de outra pessoa. Ele não tem terra, ele depende do favor de outra pessoa para o seu sustento. E Davi manda chamar Mefibosete. É isso que a graça faz. Mefibosete não tinha condições de ser de nenhuma ajuda para Davi. Era um pobre aleijado, que vivia com medo e escondido. Ele não tinha nada a acrescentar em termos de ajuda, de apoio para Davi. Davi era rei, o reino já estabelecido, já tinha conquistado a cidade de Jerusalém, sua capital, tinha um grande exército, bons generais, todas as 12 tribos estavam aliadas a ele e eram fiéis a ele. Mesmo assim, Davi decidiu ser gracioso e cumprir sua palavra, manifestando graça a Mefibosete, descendente de Jonatas. Temos aqui uma ilustração da graça de Deus para conosco. A graça vai buscar. Davi mandou buscar Mefibosete. A graça vai atrás. Foi assim. Deus enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para nos buscar. Não fomos nós que fomos até Deus, mas foi Ele que graciosamente nos buscou, mesmo sem nós merecermos. O costume na época era quando um novo rei assumia, se ele fosse de uma nova dinastia, como era o caso, não pertencesse à família do rei anterior, como eu disse, o costume na época era que ele matasse todos os descendentes do rei anterior, porque eles poderiam ser uma ameaça. Mas não é isso que Davi faz. Ele age com graça. E foi assim que Deus fez conosco. A graça, ela estende a mão para ajudar, para socorrer, para favorecer, mesmo que a pessoa não mereça. Mas a graça também dá bens além do que a pessoa imagina. Quando Mefibosete chega, ele chega com medo. Ele sabia deste costume dos reis de matar os descendentes do rei anterior. Ele talvez, quando os emissários de Davi chegaram lá na casa de Maquir, perguntando por alguém chamado Mefibosete, ele deve ter pensado, fui descoberto e agora minha vida acabou. Ele então é levado ao palácio de Davi. Deve ter chegado ali com muito medo, só esperando a sentença e a espada. Mas Davi diz, não temas, não tenha medo. Eu vou usar de bondade para com você, por amor de Jonatas, teu pai. Eu vou usar de graça. Aqui temos uma outra ilustração do relacionamento de Deus para conosco. Deus olha para nós e diz, não tenha medo. Eu vou usar de bondade para com você por amor do meu Filho Jesus. Exatamente isso. Deus age com graça para conosco, não porque nós tenhamos algum mérito, ou porque nós tenhamos feito alguma coisa que despertou em Deus esse sentimento de favor. Não. Deus age com graça para conosco por causa de Jesus, por causa do compromisso que ele assumiu, da nova aliança que ele fez, de através de Jesus, atender e salvar todos os que se aproximam dele, confiando nos méritos do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Penso eu que Mefibosete
deve ter dado um suspiro de alívio naquele momento. Ele deve ter ficado extremamente feliz. Não tenha medo, Mefibosete. Eu vou agir com graça, eu vou ser gracioso, eu vou agir com bondade para com você, porque eu amo teu pai, Jonatas, e eu fiz uma aliança com ele. Eu vou restituir todas as terras de Saul, teu avô, eu vou te dar de volta. Apesar de que você nem vai precisar destas terras, porque você vai ficar agora junto comigo. Você vai comer pão sempre à minha mesa. É isso que a graça faz. A graça busca um deformado, alguém cuja calamidade atingiu a vida. A graça o trouxe para a casa real. A graça buscou um servo, um foragido, um desconhecido, e o colocou na mesa, tratando-o como um filho do rei. A graça buscou alguém que vivia no estrangeiro, na casa de outra pessoa, no deserto, e o trouxe para comer pão à mesa do rei. A graça restaurou as terras de Mefibosete. Isso é graça. Foi assim que Davi agiu, e infinitamente mais Deus faz conosco. Mefibosete ouviu: não tenha medo. É a minha graça que eu vou dar a você. A graça, inclusive, vai livrar da condenação. Anos depois, um dos filhos de Davi levanta uma revolta contra ele. E Ziba acaba criando uma intriga entre Mefibosete e Davi. Mas Davi não condena Mefibosete. Lá no capítulo 21, isto é narrado. Davi ainda age com graça e livra Mefibosete. Mas, por último, a graça deve ser recebida com humildade. Quando chega aqui no capítulo 9, que Mefibosete escuta de Davi: olha, eu vou ser gracioso, eu vou restituir todas as tuas terras, mas você vai ficar aqui comigo, hospedado no meu palácio. Você vai ser como um dos meus filhos, comendo pão aqui junto comigo, fazendo suas refeições aqui junto comigo. Mefibosete então diz: quem sou eu? Um servo, um cão morto, para o Senhor olhar para mim. Mefibosete age com graça. E mesmo quando ele foi caluniado, quando Davi foi perseguido pelo seu filho, Mefibosete ficou triste. E ele passou todo o tempo de exílio de Davi manifestando sua tristeza, orando e pedindo que Davi voltasse. E quando Davi volta e que ele sabe, ele toma conhecimento da calúnia que Ziba, seu servo, tinha feito, ele não reclama. Ele diz: eu estou feliz porque meu rei voltou. Eu não tenho nada a reivindicar. Eu não tenho nada a reclamar. Eu era como um cão morto, um ninguém. E o rei, meu senhor, me trouxe para a sua mesa. O fato do rei ter voltado, para mim, já é alegria suficiente. Quem recebe a graça, a recebe com humildade. Não reclama, não reivindica, se alegra com a glória daquele que o agraciou. Se contenta com o que tem. O não temas de Davi para Mefibosete apresentou a graça para Mefibosete e transformou a vida de Mefibosete. Tirou ele do deserto para o palácio.
Tirou ele de viver dos favores de outros para comer na mesa do rei. Tirou ele da situação onde nada tinha para ter as terras que antes eram de seu avô. É isso que a graça faz. Quando nos aproximamos de Deus através do seu Filho Jesus, nós podemos ouvir: não tenha medo. Eu vou agir com graça para com você. Eu vou agir com bondade. E sua vida será transformada. Quem foi alcançado pela graça de Deus, ouviu Deus dizendo: não temas, não tenha medo. Eu não vou lhe punir, mas vou lhe agraciar. E sua vida foi mudada. Sua vida foi transformada. Você passou de um filho da ira para um filho do rei. Você agora está na mesa do rei, aguardando o dia quando o rei voltar para reinar com ele. A graça faz isso. Ela te busca, ela se aproxima de você, ela te arrasta até a presença do rei e ela te diz: não tenha medo, eu vou ser bondoso com você, eu vou mudar tua vida. Mefibosete aceitou e desfrutou desta graça, com humildade e contentamento. Façamos o mesmo. Aceitemos a graça de Deus. Deixemos essa graça transformar nossa vida e humildemente e com contentamento vivamos dia a dia a graça que diz: não tenha medo, eu não vou te punir, eu vou ser gracioso e bondoso contigo. Amém.